Hoje vamos mergulhar nos limites da sabedoria humana. Nessa nossa análise, a gente vai bater de frente com uma ideia moderna que quase todo mundo aceita como verdade absoluta. Aquela crença de que acumular um conhecimento infinito vai magicamente trazer felicidade e um sentido para a vida. A gente tem essa forte tendência de achar que saber mais resolve qualquer dor. Mas, olha, os textos antigos e a filosofia nos mostram um caminho radicalmente diferente. Isso nos leva direto a uma máxima milenar do rei Salomão. A sabedoria aumenta o conhecimento, mas também a dor. Essa frase bem chocante de Eclesiastes 1:18 forma a base absoluta da nossa exploração de hoje. É um paradoxo um tanto perturbador. Ele simplesmente vira as nossas expectativas culturais de cabeça para baixo. Como é que a busca por entendimento, algo tão nobre, pode acabar em aflição? É exatamente essa contradição que precisamos desvendar agora. Para entender de verdade esse paradoxo, a gente precisa captar um conceito hebraico chamado hevel, que aparece o tempo todo nos textos de origem. Basta imaginar uma fumaça, uma neblina ou o ato absurdo de tentar agarrar o vento com as mãos. Pois é, essa palavra ilustra perfeitamente a nossa frustração quando tentamos achar uma satisfação eterna em coisas que são puramente passageiras. O intelecto humano constrói grandes teorias, acumula riquezas enormes, mas no fim das contas tudo isso escorre pelos dedos. Capítulo 1 – A futilidade debaixo do sol. Vamos dar uma olhada no que acontece quando a vida é encarada estritamente como um sistema fechado. A expressão de debaixo do sol é brilhante para ilustrar esse problema. Nos textos originais, ela representa aquela perspectiva humana superlimitada, focada apenas em observar e viver o mundo material sem nenhum ponto de referência lá fora, nada transcendente. Quando a gente restringe o nosso olhar só para o que está debaixo do sol, a nossa existência fica presa num ciclo infinito. E é nesse ponto que até a mente científica ou filosófica mais genial simplesmente não consegue encontrar um propósito definitivo. O autor antigo pode muito bem ser considerado um dos primeiros cientistas empíricos da história. Ele olhou para a natureza e percebeu esses ciclos perpétuos. Gerações vêm e vão e ninguém se lembra delas. O sol nasce e se põe sem parar. Os ventos dão as suas voltas, os rios correm para o mar, mas o mar nunca enche. A conclusão alcançada é pesada. Sem uma âncora superior, todo o nosso esforço e intelecto são tão fúteis e repetitivos quanto esses ciclos da natureza. Sem uma intervenção de fora, literalmente, não tem nada genuinamente novo. Um detalhe que ajuda muito a clarear isso é o contraste teológico que existe nos próprios textos-fonte. Tomemos Provérbios, por exemplo. Ali, a sabedoria é moldada por valores lá do alto, um caráter divino. Já em Eclesiastes, a sabedoria está restrita puramente à observação aqui da terra. É uma visão secular e materialista que acaba desembocando inevitavelmente no desespero. É a prova definitiva de que o conhecimento puro e simples, desconectado de algo maior, não traz paz de espírito. E isso nos traz ao capítulo 2, o ponto cego da ciência moderna. Saindo do mundo antigo direto para os dias de hoje, a gente vê esse mesmíssimo paradoxo existencial acontecendo na nossa busca implacável por domínio tecnológico. Olha, a ciência moderna fez coisas quase milagrosas. Claro, ela aliviou o nosso sofrimento físico, construiu civilizações inteiras, mas as fontes nos lembram que a gente precisa ter humildade de reconhecer os limites dela. Tem perguntas fundamentais que o laboratório simplesmente não dá conta de responder. De onde a gente veio, afinal? Qual é a nossa essência? Como a gente alcança a paz espiritual ou sacia aquela sede profunda da alma? O conhecimento empírico levanta as mãos e se mostra totalmente impotente diante dessas questões supremas. E aqui entra uma citação muito profunda do nosso material de estudo. A ciência pode até honrar o mistério de existir, mas ela nunca vai conseguir explicá-lo, e muito menos dar o pão que mata a nossa fome existencial. O mais irônico de tudo é que conforme a gente vai mapeando o cosmos e descobrindo mistérios atrás de mistérios, a ansiedade humana só cresce. É o eco daquele alerta antigo batendo na nossa porta de novo. A sabedoria aumenta o conhecimento, mas com certeza absoluta também aumenta a dor. O que nos leva ao capítulo 3, as esferas da realidade. Vamos entender exatamente por que essa nossa mente tão incrível falha nas questões do coração. Para isso, recorremos aos quadros filosóficos modernos, mais especificamente a pensadores holandeses de Amsterdã, como Abraham Kuyper e Herman Dooyeweerd. Esses acadêmicos perceberam algo fascinante. A nossa realidade é organizada de um jeito lindo, em esferas diferentes. O grande erro da humanidade é tentar usar uma única teoria para explicar o universo inteirinho. Fazer isso é pedir para dar de cara no muro intelectual, o que sempre gera uma frustração imensa.
O conceito central, genial, que eles desenvolveram é a soberania das esferas. A ideia é que cada área da vida, como a família, o Estado, a ciência e a fé, tem os seus próprios princípios, limites e uma autoridade que vem de um Criador. Isso mostra que a sabedoria humana é brilhante, sim, mas é severamente limitada ao seu próprio quadrado. A ciência é soberana lá no laboratório, sem dúvida nenhuma, mas ela não tem competência para invadir a esfera espiritual e tentar curar um coração partido. E quando a gente ignora esses limites, a gente cai numa armadilha perigosa chamada reducionismo. É o perigo de absolutizar um único aspecto da realidade para tentar explicar tudo. É como olhar para uma árvore magnífica e dizer que ela é apenas uma massa de matéria sem vida. Isso é uma verdadeira tirania reducionista. É um método frio que arranca o significado da criação e transforma tudo que é belo e complexo num monte de equações vazias. Chegamos ao capítulo 4, Significado acima dos céus. A grande e crucial pergunta agora é: como a gente consegue escapar disso? Como fugir do desespero terrível de um universo fechado, mecânico, onde todo o conhecimento acumulado vira apenas fumaça? As fontes apontam para uma resposta clássica de Agostinho. Os corações foram criados por Deus e continuam inquietos até encontrarem descanso nele. O único remédio verdadeiro para o vazio existencial de viver debaixo do sol é ancorar a nossa condição humana num sistema aberto. O nosso descanso final, a nossa validação, precisam vir de uma realidade que transcenda totalmente o mundo material e intelectual. Isso quer dizer que a verdadeira sabedoria não é apenas acumular um banco de dados de informações infinitas. Requer viver pela fé e, principalmente, reconhecer as nossas próprias limitações. Sabe como é quando a gente para de exigir uma explicação lógica e perfeita para cada mistério do universo e passa a enxergar a vida através de lentes mais amplas e divinas? Aí sim a coisa muda. É nesse exato momento que o nosso conhecimento terreno finalmente encontra o seu lugar apropriado, cheio de paz e de alegria. Para fechar a nossa análise, fica uma reflexão bem profunda. Se todo esse nosso avanço, toda a filosofia, todo o conhecimento técnico que a gente produz não passam de um vapor, onde a humanidade está ancorando a alma hoje em dia? Fica o convite para a gente olhar além dos ventos passageiros do sucesso intelectual e buscar uma base que seja infinitamente mais firme e profunda para a nossa existência. Até a próxima!